Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula do nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui como vocês podem consumir serviços de APIs dentro do seu projeto do PHP utilizando a biblioteca Guzzle 7, que é justamente a biblioteca que eu estou com a página aberta aqui. Tá? Então é uma biblioteca na qual você pode executar métodos get, post, put, delete, né? Métodos HTTP para consumir APIs, tanto APIs próprias como APIs de terceiros, de uma forma bastante tranquila, tá? Então vocês vão ver como que é fácil utilizar aqui essa biblioteca Guzzle para poder consumir essas APIs, tá? Bom, tem aqui a página oficial da biblioteca, tá? Ela tá aqui na descrição do vídeo. E ela é bem simples, tá? A gente consegue instalar ela via Composer, e para que você consiga instalar aí na sua máquina, tá? Ou no seu servidor, você precisa ter pelo menos o PHP 7.2.5, tá? Então tem que ser essa versão ou uma versão superior, tá? E ele mostra aqui também alguns módulos que precisam estar habilitados também no seu servidor, certo? Então beleza, para fazer a instalação, tá, que a gente vai fazer via Composer, é só a gente executar esse método aqui, Composer require Guzzle HTTP Guzzle 7.0, tá? Então eu vou copiar esse comando aqui e eu já estou aqui com o meu VS Code aberto, tá? Eu já criei aqui uma pasta chamada Guzzle, que é a pastinha do meu projeto. Criei o arquivo index.php, que é esse arquivo aqui que por enquanto está vazio. A gente vai fazer as implementações dentro aqui desse arquivo, correto? Bom, então para fazer a instalação via Composer, eu vou abrir aqui um novo terminal, tá? Vejam que ele já está aqui dentro da pasta do meu projeto, e eu vou dar um Ctrl V aqui justamente para poder executar aquele comando que vai fazer a instalação de todos os arquivos da biblioteca aqui para dentro da pasta do nosso projeto, tá? Eu vou dar um Enter aqui e ele vai fazer a instalação, ele vai baixar, configurar, já deixar tudo prontinho da biblioteca Guzzle HTTP dentro aqui da minha pasta, tá? Beleza? Então vejam que foi tudo instalado, tá? Vou baixar aqui um pouquinho. Aqui do lado a gente consegue ver a pasta vendor. Dentro da pasta vendor ele já baixou tudo que precisa para poder, tudo que a gente precisa para poder utilizar essa biblioteca aqui dentro do nosso projeto, certo? Então beleza. O que eu vou fazer agora, tá? Eu vou adicionar os arquivos, né, aqui dentro do meu index.php. Então para fazer isso eu vou colocar aqui um require e vou importar aqui o vendor, que é essa pasta aqui, tá? /autoload.php. Então a partir desse arquivo autoload a gente consegue instanciar qualquer uma das classes que a gente tenha dentro dessa pasta vendor, né? E automaticamente tudo que a gente precisa do Guzzle e das outras classes que dependem dele também, né? Ou seja, que ele instala junto no projeto quando a gente faz o import lá com o Composer. Bom, então aqui dentro o que a gente tem que fazer agora, tá? A gente tem que criar uma variável aqui que eu vou chamar de client, tá? Essa variável client ela vai ser igual a new, e aí eu vou colocar aqui que ela vai ser igual a new Guzzle HTTP, tá? E aí agora eu preciso de uma barra invertida. Colocar aqui, barra invertida, Guzzle HTTP, client, e a gente cria aqui a instância então que a gente precisa para poder consumir, tá? Ou se interagir com uma API, certo? Para o nosso exemplo aqui, que é um exemplo mais básico, tá? Essa aula aqui ela vai ser uma aula bem básica, posteriormente a gente pode até retomar e fazer vídeos com exemplos mais apurados, tá? Mas nesse caso aqui vai ser bem básico. A gente pode fazer, por exemplo, uma requisição junto à API do GitHub,
tá? Então, por exemplo, ó, o meu username lá no GitHub, meu username lá é Rafael Wendel, tá? Esse é o nome lá do meu usuário dentro do GitHub. O que eu posso fazer? Eu posso fazer com que esse meu projetinho aqui, ele consuma a API do GitHub e a API do GitHub vai me retornar as informações desse usuário aqui, que no caso são as minhas informações, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar aqui, ó, eu vou criar aqui uma variável resposta, tá? Que vai ser a resposta da API e ela vai ser igual a nossa variável client, que é essa variável que a gente criou aqui em cima, certo? E a gente vai fazer uma requisição. Então eu vou chamar aqui o método request. Essa requisição, tá? Lembrando que lá quando a gente está trabalhando com APIs REST, né? A gente tem requisições. Requisições do tipo get, do tipo post, do tipo put, do tipo delete, tá? Então nesse caso aqui a gente vai fazer uma requisição do tipo get, que vai só buscar os dados, ou seja, a gente vai fazer a requisição, a API lá do GitHub ela vai só retornar as informações que foram solicitadas, tá? Então essa requisição aqui, no primeiro parâmetro a gente coloca get, que é uma requisição do tipo get, tá? No segundo parâmetro a gente vai colocar a URL da API que a gente quer consumir, ok? Então, vou fazer o seguinte, eu vou jogar isso aqui para a linha de baixo, isso aqui também, e esse aqui também, tá? Só para melhorar a visualização de vocês aí. Então, no segundo parâmetro aqui, eu vou colocar https://api.github.com /user, aliás, users barra, e aí eu coloco o meu username, que é esse aqui, tá? Então essa aqui é a URL, a URI que vai ser usada nessa requisição, ok? Nesse caso aqui a gente só precisa dessas informações, o tipo da requisição, tá? Vou até colocar aqui, ó, tipo da requisição, então uma requisição get, e aqui a gente coloca a URI da API a ser chamada, beleza? Então o que ele vai fazer? Ele vai se conectar aqui, né? Ele vai consumir lá a API do GitHub, ele vai passar esse parâmetro aqui para esse método users, tá? O que ele vai fazer? Ele vai carregar todas as informações desse usuário, tá? E vai me retornar a resposta dessa requisição para dentro da variável resposta que eu criei aqui, ok? Então, aqui embaixo a gente pode utilizar essa variável resposta para poder verificar, né, quais foram os dados, o que foi retornado junto a essa requisição, ok? Bom, o que eu posso fazer aqui, ó? Por exemplo, eu posso colocar aqui um echo resposta e posso colocar aqui, ó, get status code, que é o código, o status, né, o código do status que foi retornado, né, junto com essa chamada, tá? Então, por exemplo, quando a gente faz uma requisição numa API e deu tudo certo com essa requisição, geralmente a gente tem como retorno o que? O status 200, tá? Até colocar aqui outros exemplos, né? Pode ser 200, que é quando tá tudo ok. Pode ser o 404, quando dá um not found. Pode ser um 500, que é o erro interno. Pode ser um 401, que se eu não me engano é o forbidden, né? Que é proibido. Ou seja, ele vai te retornar o código da requisição que você executou, tá? Que você executou aqui em cima, ó, request, ok? Então, nesse caso aqui, ó, vamos salvar esse arquivo e vamos fazer esse primeiro teste aqui só para ver qual é o status code que está sendo devolvido com essa requisição, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui no meu terminal e vou startar aqui um servidor do PHP para a gente poder executar esse arquivo, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, PHP
que vai estar na localhost 2.8080. Tá? Então beleza, startei aqui o meu servidor. Eu vou vir aqui agora no meu navegador e vou colocar aqui, ó, localhost 2.8080. Então tá aqui, ó, até aumentar o tamanho, vocês estão vendo que ele está devolvendo aqui, ó, 200. Então 200 é quando tá ok, tá? Beleza, vamos voltar e vamos colocar aqui, por exemplo, um usuário que não existe. Tá, vou até colocar aqui, ó, um monte de caracteres simulando um usuário que não existe, tá? Salvei, eu voltei aqui, vejam que ele dá esse erro, ó, tá vendo? Ó, not found. E aí ele até devolve outras informações aqui, ó, a URL de documentação do GitHub e tudo, mostrando que esse usuário não existe, tá? Aqui ele está dando esse fatal error, tá? Porque a forma correta da gente fazer seria dentro de um try catch, onde a gente iria tratar possíveis exceções que poderiam ser geradas, né? Igual foi criado aqui, ó, um client exception, tá? Mas é só para vocês verem que ele dá esse erro aí quando a gente executa, ok? Então, voltando aqui, eu vou colocar aqui agora, novamente, aquele usuário que estava, tá? Que é o Rafael Wendel, beleza. No caso, a gente não quer saber qual foi o código gerado, a gente quer saber quais foram os dados retornados a partir dessa requisição, tá? Então, como que eu faço isso? Eu posso criar uma variável nova aqui, que eu vou chamar de dados, né? Dados retornados, mas deixa só dados. E eu posso colocar aqui variável resposta e eu chamo aqui o método getBody, que são os dados retornados no corpo da requisição, tá? Então, resposta getBody, beleza? E aí, para a gente ver esses dados, a gente pode dar aqui um printr na variável dados, tá? Esse printr aqui, ele mostra a estrutura dessa variável, tá? A estrutura desse objeto, ok? Então, eu salvei, vou voltar aqui, vou executar. Parece que está dando um erro aqui, vamos ver o que eu fiz de errado. Vamos fazer diferente aqui, ó. Vamos tentar dar um echo dados. Agora sim, vai. Ah, tá. Ó. Vejam que ele mostra aqui, ó, o login, que é Rafael Wendel. Aí o ID, ele mostra o meu ID no GitHub, tá? A URL ele mostra aqui também. Ok? Vou colocar aqui, ó. O link do meu blog ele coloca. Location, Capivari, São Paulo, que é o que eu defini lá na minha página, tá? A bio, que é a informação, a minha informação pessoal lá, né? Ó, professor no Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus Capivari. Enfim, todas as informações que eu tenho lá, ó, quantos followers eu tenho, né? Quantos seguidores, quantos eu estou seguindo, quando foi criada a minha conta, ó, minha conta foi criada em 21 de novembro de 2012, tá? Então tem quase 10 anos aí dessa minha conta. Então, bastante informações que ele retorna aqui dentro dessa requisição, ok? Obviamente, a gente pode fazer o que? A gente pode deixar isso de uma forma mais elegante, tá? Um exemplo aqui só para a gente finalizar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou essa variável dados, ela está no formato JSON, tá? O que eu posso fazer? Eu posso transformar ela numa variável do PHP, ok? Então, o que eu posso fazer? Eu posso chamar aqui, ó, o método JSON decode, porque aí ele transforma esse objeto que está em JSON, tá, para uma variável do tipo PHP, ok? Uma classe do PHP, que é a linguagem que eu estou utilizando aqui. Foi por isso que eu não consegui utilizar o printr aquela hora, tá? Porque estava no formato JSON. Beleza? E aí, a partir dessa variável dados agora, eu consigo exibir aqui essas informações, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui. Vamos imprimir aqui
essa informação do login, tá? Então vou colocar aqui, ó, echo strong usuário barra strong, e aí eu concateno isso aqui com dados, tá, como login, né? Então aqui, ó, dados login, beleza? Até concatenar isso aqui com um quebra-linha aqui. Além disso, até copiar, eu quero imprimir também. Vamos ver o que tem aqui de interessante. O name, tem o meu name aqui. Então eu vou colocar aqui nome e dados name, certo? E eu vou colocar aquela bio também que eu mostrei para vocês. Então eu coloco assim, ó, bio, e coloco aqui dados bio, certo? Salvei. Eu volto aqui, executo, ó, como ficou. Só comentar aqui a parte onde ele mostra o status code. Vou comentar aqui só para ele não aparecer aquele 200 lá, tá? Voltei, atualizei aqui, então ele mostra, ó, usuário Rafael Wendel, nome Rafael Pinheiro, a BIA, professor do Instituto Federal, etc, etc. Tá? Então vejam que é bem simples a gente fazer uma requisição a uma API utilizando aqui o Guzzle PHP, tá? E é bem simples também da gente receber a resposta dessa requisição e trabalhar com os dados, ou seja, utilizar esses dados dentro do nosso sistema aqui. Obviamente a gente está num exemplo bem básico, né? Mas vejam que eu consegui buscar os dados lá na API do GitHub e consegui utilizar, né? Printar esses dados aqui dentro do meu projeto, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí, né? Dessa aula mais introdutória sobre essa ferramenta que pode ser muito interessante aí para vocês utilizarem nos seus projetos. E caso vocês tenham interesse de exemplos, né, mais apurados, por exemplo, um exemplo onde a gente faz uma requisição que requer autenticação, ou que a gente utiliza um post para poder, por exemplo, salvar a informação na API que você está consumindo, vocês deixam um comentário aqui que eu providencio um vídeo com exemplos mais complexos aqui dentro, utilizando, né, o PHP e a biblioteca Guzzle. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe seu comentário e a gente se vê na próxima.